O magistério da Igreja é a autoridade e o serviço confiados por Cristo aos apóstolos e, em continuidade, ao Papa e aos bispos, que têm a responsabilidade de ensinar, interpretar e proteger a fé dos fiéis. O magistério, em outras palavras, é a voz oficial da Igreja em matéria de fé e moral. Sua origem remonta ao próprio Jesus, que confiou aos apóstolos a missão de ensinar e guiar o povo de Deus. Ele disse aos apóstolos que quem ouve vocês, ouve a mim. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, destacando a importância de sua autoridade na condução da Igreja. A missão do magistério é, assim, preservar e transmitir os ensinamentos de Cristo, mantendo a unidade e a verdade da fé para todas as gerações. Através do magistério, a Igreja busca proteger os fiéis de interpretações erradas e garantir que a mensagem de Cristo chegue clara e intacta até nós. É uma missão de serviço. O magistério não cria novas verdades, mas cuida para que a verdade revelada por Cristo continue a iluminar a vida de todos os católicos, ajudando-os a viver a fé de forma autêntica e segura. Portanto, o magistério da Igreja é ao mesmo tempo uma herança e uma proteção. Ele existe para guiar, ensinar e proteger a fé dos fiéis, garantindo que o Evangelho de Cristo seja transmitido de geração em geração, sem distorções. Assim como vimos, o magistério da Igreja tem uma origem profunda na missão dada por Cristo aos apóstolos. Nos Evangelhos, Jesus confere uma autoridade especial a seus apóstolos, especialmente a São Pedro. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo marca o momento em que Jesus designa Pedro como o líder dos apóstolos, conferindo-lhe uma responsabilidade de guiar e proteger a igreja em seu nome. Essa autoridade não foi dada apenas para um tempo específico, mas para ser transmitida ao longo das gerações. A missão dos apóstolos continuou na figura dos bispos, sucessores diretos dos apóstolos, e do Papa, sucessor de São Pedro. Essa transmissão, chamada de sucessão apostólica, é o elo que liga a igreja atual aos primeiros seguidores de Cristo, assegurando que a mensagem e o ensinamento de Jesus permaneçam puros e fiéis, apesar do passar dos séculos. Ao longo da história, a Igreja, por meio do Papa e dos bispos, manteve essa continuidade e unidade. Mesmo em tempos difíceis e diante de desafios, a sucessão apostólica garantiu que os ensinamentos de Cristo fossem passados com fidelidade, protegendo a fé contra interpretações que pudessem desviar do Evangelho. O magistério, assim, não só preserva a mensagem de Jesus, mas mantém viva a mesma igreja que ele fundou, guiando-a com a autoridade e a clareza que ele mesmo estabeleceu. Dessa forma, o magistério da Igreja é como uma linha ininterrupta, que liga nós hoje com os apóstolos e com o próprio Cristo, garantindo que a fé que professamos é a mesma que ele entregou há mais de 2000 anos. Essa fidelidade histórica é um dos maiores testemunhos da presença e da ação do Espírito Santo na Igreja ao longo dos séculos. Ao longo da história, o magistério da Igreja foi se organizando de modo a preservar a clareza e a segurança nos ensinamentos transmitidos aos fiéis. Para isso, existem duas formas principais de atuação do magistério: o magistério ordinário e o magistério extraordinário. O magistério ordinário refere-se ao ensino contínuo e regular da Igreja sobre fé e moral. Ele é realizado pelo Papa e pelos bispos em suas pregações, homilias, documentos e cartas pastorais, orientando o povo de Deus em sua vida diária. Através desse magistério ordinário, a Igreja guia os fiéis em assuntos importantes da vida cristã, oferecendo ensinamentos claros e fundamentados para que todos possam viver de acordo com a fé. Por exemplo, nas encíclicas papais e nos documentos pastorais que tratam de questões morais, sociais ou espirituais, o Papa e os bispos nos ensinam com base no Evangelho e na tradição. Esse ensinamento, embora não declare novas verdades como os dogmas, é igualmente necessário para a nossa formação na fé. Já o magistério extraordinário é utilizado em momentos específicos, geralmente para declarar dogmas, ou seja, verdades definitivas da fé que todos os católicos devem crer. Esse tipo de magistério ocorre em situações em que é necessário esclarecer algo essencial e de grande importância para a fé, eliminando dúvidas ou incertezas. Um exemplo clássico é o dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX no ano de 1854, que afirma que Maria foi concebida sem pecado original. Outro exemplo é o dogma da Assunção de Nossa Senhora,
proclamado pelo Papa Pio XII no ano de 1950, confirmando que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Essas declarações extraordinárias são infalíveis, ou seja, não podem conter erro, pois o Espírito Santo guia a Igreja em momentos como esses para garantir que os fiéis recebam a verdade com total segurança. Assim, o magistério ordinário e o magistério extraordinário trabalham em harmonia, um guiando os fiéis no cotidiano da vida cristã, e o outro confirmando e proclamando verdades essenciais. Ambas as formas de magistério são expressões do cuidado da Igreja em manter a integridade da fé ao longo do tempo, oferecendo orientação e clareza para todos os que desejam seguir a Cristo. Na estrutura da Igreja, o Papa e os bispos têm uma missão de extrema responsabilidade, que remonta à autoridade dada por Cristo aos apóstolos. O Papa, como sucessor de São Pedro, é o líder visível da Igreja e exerce uma autoridade única para guiar e proteger a fé dos fiéis em todo o mundo. Os bispos, em união com o Papa, também são sucessores dos apóstolos, cuidando das igrejas locais e ajudando a preservar a unidade da fé em toda a Igreja. Um aspecto fundamental da autoridade do Papa é o conceito de infalibilidade papal, que significa que em questões de fé e moral, o Papa é preservado de erro quando declara algo de maneira solene, como em um dogma. Esse dom da infalibilidade, porém, não significa que o Papa é perfeito ou que nunca erra em suas ações pessoais. Isso é conhecido como impecabilidade e não se aplica ao Papa. A infalibilidade se manifesta apenas em momentos específicos e dentro de um contexto bem definido. Para quem quiser entender a infalibilidade papal de forma mais detalhada, há um vídeo completo sobre isso no canal. O link para assistir está na descrição deste vídeo e você pode conferir lá após terminar de assistir aqui. Assim, o Papa e os bispos, unidos na missão de guiar a Igreja, exercem uma autoridade sagrada, que não é de domínio, mas de serviço. Esse ministério é um compromisso com a verdade que Cristo confiou à Igreja, e sua missão é garantir que essa verdade seja sempre transmitida fielmente a todas as gerações. O Catecismo da Igreja Católica é um dos maiores instrumentos do magistério para ensinar a fé e a moral de forma clara e acessível. Ele reúne em um só lugar os ensinamentos essenciais da Igreja, abordando o que acreditamos, como celebramos a fé, como devemos viver e como devemos rezar. É como um guia seguro que todos os católicos podem consultar para entender o que a Igreja ensina e como aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. Cada ponto do catecismo reflete a autoridade do magistério, ou seja, o compromisso da Igreja em preservar e transmitir fielmente o que Cristo revelou. Assim, o catecismo não apresenta opiniões pessoais, mas a verdade que vem dos evangelhos e da tradição, sempre interpretada de forma cuidadosa pelo magistério ao longo dos séculos. Em cada página, ele nos ajuda a aprofundar a fé e a viver em comunhão com os ensinamentos de Cristo e da Igreja. A resposta do fiel ao magistério é fundamental para manter a unidade da fé na Igreja. Cristo confiou ao magistério a missão de ensinar e preservar a verdade, e ao aderirmos a esses ensinamentos com respeito e confiança, participamos dessa unidade que nos une a Cristo e aos irmãos na fé. Essa adesão ao magistério não é apenas uma obrigação, mas uma expressão de confiança na Igreja que Cristo fundou e que o Espírito Santo guia. Viver essa obediência ao magistério significa estar em comunhão com os ensinamentos da Igreja e aplicá-los em nossa vida diária. É a nossa forma de dizer sim a Cristo, acreditando que a Igreja, por meio do magistério, oferece o caminho seguro para viver a fé de forma autêntica e verdadeira. Dessa forma, ao respeitar e seguir o magistério, o fiel fortalece sua própria fé e contribui para a harmonia e a fidelidade da Igreja como um todo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e não perder nenhuma novidade. Sua interação é muito importante para nós, então sinta-se à vontade para deixar um comentário com suas dúvidas ou sugestões. Vamos adorar saber sua opinião. Para quem deseja se aprofundar ainda mais no tema, temos um vídeo especial que explora detalhadamente o conceito de infalibilidade papal. O link está na descrição e você pode assisti-lo logo após este vídeo. Não perca a oportunidade de enriquecer sua compreensão sobre a fé católica.